Um vídeo da moça bombou na internet, gente, que ela vai contar quando ela teve um surto esquizofrênico. Aí você fala, meu Deus, Nicole, o que aconteceu exatamente? O que aconteceu? E a gente vai falar aqui sobre surto. A gente vai ver aqui o que aconteceu, que ela vai contar como ela descobriu, quando foi o primeiro surto, o que ela pensava. Ela se sentiu perseguida, mania de perseguição, violentíssima. Gente, o vídeo dela bombou ela contando isso. E muita gente não fala sobre isso, né? Existe muita gente com surtos. Surtos de psicose, surtos de esquizofrênicos. E muita gente não fala sobre isso. Quanto esses surtos são perigosíssimos. E a gente não sabe identificar quando a pessoa tá surtando e confunde com alguma má fé ou até com algo assim fora da pessoa. A pessoa, às vezes, a gente acha até que a pessoa é criminosa, mas na verdade ela tá em surto. Então vamos entender melhor aqui, vamos ver o vídeo dela, que é babado. O vídeo dela bombou. Eu quero ver aqui com vocês. Então bora começar? Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui, galera, para ver esse vídeo. E eu quis trazer esse vídeo de surto que eu achei interessante ela contando e porque eu já tive convivência com pessoas, experiência com pessoas que tiveram surto esquizofrênico. Então é um assunto assim que, como correu muito na minha família, como a gente já testemunhou bem de perto, eu vi ela contando, a gente se identifica bastante quem já viu uma situação dessa, né? Então eu decidi trazer esse vídeo aqui, gente, fica porque é interessante. O rolê é interessantíssimo, essas coisas psicológicas. Então bora lá, gente. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dá uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, galera. Não esqueçam de dar uma força. Clica aqui na telinha, gente. Acessa a minha loja online. Preço de Black Friday, estamos na Black, gente. Toucas de cetim longas, curtas, com regulador, com faixa que é confortável. Aqui na telinha, clicando aqui na telinha que vocês estão, vocês já vão ter acesso aos produtos. E também, clicando na nossa loja, você vê todos os produtos. Então não perde a oportunidade, vai lá que nós estamos com preços de Black Friday, gente. Então bora lá, vamos pro quadradinho. Tá aqui. Essa daqui, então, é a Merli Santos, gente. Então Meiri é a Meiri Santos. Então quem quiser seguir, tá aqui o arroba dela, tá? Quem quiser acompanhar o conteúdo dela, que tá bem interessante. E aqui ela vai contar essa fotinho que ela tá segurando, é a fotinho de quando ela teve um surto. Então, vamos ver. Quando eu tive um surto psicótico e descobri que tinha esquizofrenia paranoide. Eu tinha acabado de conseguir o meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Minha vida tava ali começando. E eu era uma menina ativa de Deus, ia pra igreja, tava dando mais ou menos tudo certo na minha vida. Mas é quando tudo dá certo, é que dá errado, né, meus amores? Há aproximadamente 6 meses antes do surto, eu comecei a ouvir algumas vozes e o negócio começou a ficar sério. Eu ouvia vozes e via coisas também, e com o tempo essas vozes e essas coisas começaram a ficar cada vez mais real. Eu trabalhava de telemarketing numa empresa chamada Contax. Eu não sei se você conhece. O dia do surto mesmo, gente, eu só lembro de ter ido trabalhar. Mas como eu voltei, como eu cheguei em casa, tudo que aconteceu, eu só lembro de flash, assim, lapsos. E graças a Deus que eu não lembro. Lembro de pouca coisa, e as poucas coisas que eu lembro é que quando eu fui trabalhar, eu estava sendo perseguida. E, gente, é muito real. Muito real mesmo. Como eu não lembro de tudo, eu vou contar pra vocês o que me contaram, né? E eu cheguei em casa toda suja, falava coisa com coisa e sentindo uma forte dor de cabeça. E assim, gente, foi uma fase muito difícil que a minha família, assim, lutou muito por mim, principalmente a minha mãe, sabe? Depois desse surto que eu fiz coisas inimagináveis, não dá nem pra me citar aqui, eu comecei a fazer tratamento num centro psicológico que eu não me lembro de se chamar CAPS, mas hoje deve ser equivalente ao CAPS. E lá tinha neuro, psicólogo, lá tinha tudo, e eu só consegui me recuperar graças a eles. Muitos anos de tratamento, dos 18 até os 20 e poucos anos, assim, até pouco tempo atrás eu ainda estava me tratando. E esse aqui, ó, gente, era o meu semblante com esquizofrenia paranoica. Olha isso. Olha esse olhar de louca. Eu não ia pra lugar nenhum sozinha, só podia andar acompanhada e sempre tinha que avisar o que eu tava fazendo quando eu tava fazendo e ficava todo mundo preocupado comigo. As pessoas começaram a ter medo de mim e eu não lembro por quê, porque eu não lembro o que eu fiz quando eu tava em surto psicológico. Na época tinha uma doutora que queria me aposentar, mas eu senti como se aquilo fosse, não sei, uma pedra na minha vida, como se aquilo fosse me enterrar de vez naquela doença. E aí eu não aceitei e eu lutei muito no meu tratamento porque eu
tive várias recaídas. E assim, era uma quantidade de remédio que eu tomava impressionante. Mais de 10 comprimidos por dia, era muito medicamento mesmo. E todas as minhas fotos desse período, eu tô com esse mesmo olhar, cara. E nem parece que sou eu, parece até que é outra pessoa. Na minha família, somos em 3. E aí a gente dividia quarto. E assim, o meu irmão mais novo, ele tinha medo de dormir perto de mim. E é por isso que hoje em dia, quando eu vejo piadinha com CAPS, com saúde mental, essas coisas assim, eu não gosto. Porque o CAPS não é piada, gente. As pessoas que estão lá, vão lá, precisam de lá, elas têm que ser tratadas com dignidade e respeito como qualquer uma outra pessoa. E hoje eu agradeço muito a Deus, porque naquela época, né, passando pelo aquele surto, eu achava que eu não ia ter as coisas que eu tenho hoje, um marido, um filho, sabe, uma casa, uma família. Eu achava que meu mundo estava acabado ali. Interessante ela contando. Então, ela não lembra do surto muito bem, apenas flashes. E é uma esquizofrenia paranoide, enfim, de paranoia, né? E a pessoa que eu conheço que teve esquizofrenia também teve comportamentos semelhantes de um tipo de paranoia, de achar que também estava sendo perseguido. O caso que a gente convive, o caso que nós tivemos contato na nossa família, gente, a pessoa não esqueceu do surto, a pessoa lembra. Então, esse negócio de esquecer ou de lembrar, porque tem tantos tipos, existem vários tipos de esquizofrenia, mas normalmente eles são bem semelhantes em criar cenários, ouvir vozes ou ver coisas. Então tem a esquizofrenia que você vê coisas, você pode ver coisas que não existem. E existe aquela que ouve, então ela, por exemplo, ouvia vozes. E no nosso caso, no caso que eu testemunhei, as vozes aqui dentro da pessoa diziam, não que a pessoa estava sendo perseguida. Olha que interessante, né? A esquizofrenia, ela pode desenvolver, né, de várias formas. O caso dela, ela estava sendo perseguida. Então, desde o momento que ela saiu do trabalho, tem alguém perseguindo ela. E aqui dentro tem essas vozes falando, e aqui no ouvido mesmo, viu? Aqui no ouvido falando. E aí, a pessoa que a gente teve convivência, ela ouvia e tinha pensamentos de que nós que estamos anos juntos, que somos família, tudo, nós estávamos tentando contra essa pessoa, estávamos planejando. A nossa família estava toda unida para matar essa pessoa aqui dentro. Então não era um estranho perseguindo, era a própria família fazendo planos para destruir essa pessoa. E, gente, você pensa assim, bota a cabeça no lugar, fulano. Você não consegue cogitar que não tem ninguém te perseguindo? Você não consegue, o seu racional não consegue funcionar? Não. É simples assim. Não. A doença é um diagnóstico isso, tá, gente? Essa doença é muito forte. Ela é sobrenatural. Então, é tão forte essas vozes e os pensamentos que tomam conta de você são tão fortes que o seu racional não tem espaço. Vou contar um pouco mais sobre isso, mas é interessante ela falando quantidade de remédios, anos de tratamento. E, gente, quando é esquizofrenia, é tão interessante que a forma que você descobre que você tem esquizofrenia é surtando. É muito triste isso, porque o surto é muito caro, gente. O surto, ele é muito caro. Ele pode custar uma vida. Vamos ver aqui os comentários. Pergunta sincera. Como saber se é esquizofrenia ou mediunidade? Mediunidade é um papo religioso? Um papo religioso. Se você tá ouvindo vozes de pessoas que já se foram. Primeiramente, isso tá dentro de uma crença. É a mesma coisa que eu dizer que essas vozes é o diabo. Um exemplo, essas vozes são demônios falando no seu ouvido. Isso aí é uma crença. É uma crença. Então, o pessoal vai entender muito a questão da espiritualidade. Eu mesma, gente, eu sou cristã, então eu posso muito olhar também por esse lado. Ainda mais porque essas vozes não falam coisa boa. Essas vozes nunca vêm com uma iluminação divina. Vamos fazer caridade. Olha as vozes falando, vamos fazer caridade agora. Que tal a gente doar tudo que a gente tem, todo o nosso tempo aos pobres? Essas vozes não falam isso. Essas vozes te enlouquecem. Então, dava muito bem para ir por esse caminho, mas eu vou aqui falar o meu argumento, mas cada um crê no que quiser. Se quiser pegar esse diagnóstico, que é uma doença, e lançar para um meio espiritual e entender nisso algo espiritual, você também pode. Eu acredito muito, gente, que é um diagnóstico, e isso é uma doença, é uma coisa. Eu não sei se eu posso falar doença? Doença? Ignora se eu estiver falando errado, mas a questão é, isso é um diagnóstico. É complicado porque as vozes falam coisas parecidas, te levam para um caminho de paranoia semelhante e
todas elas, normalmente, dependendo do nível, se calam quando você toma remédio. Então, todas as vozes se calaram com o remédio. As vozes foram embora. E eu voltei para a realidade de que as acusações que eu estava fazendo, eu não tinha provas. E eu começo a cair em mim. Peraí, de onde que eu tirei isso? Peraí. O racional tá vindo. Ele tá vindo e ele tá se questionando. Ele criou voz agora através de tratamento e medicamento. E vai ter mais gente falando isso. Vai ter mais gente falando sobre questões espirituais. Batalha espiritual fortíssima. O CAPS salva vidas. Literalmente, quem faz piadinha com isso nem sabe do que está falando. Eu tenho quase certeza que a minha mãe tem algo assim. Mas ela cisma que é coisa de espírito. Mas tá claro que não é. Por quê? Porque antes de ter um surto, você vai começar a ter, pelo menos o que eu vi, você começa a escalar degrau por degrau. Falar coisas, dizer coisas, acreditar em coisas que não é um degrau de cada vez até entrar no surto. E aí você pode acreditar que tem algumas coisas acontecendo. O olhar do surto é real. Quem convive ou já conviveu com pessoas com transtornos abrange reconhecer o olhar. Fica totalmente diferente, não sei explicar, mas reconheço em segundos. Como você conseguiu parar de tomar a medicação? Eu não parei, nem pode. Acho que tudo é com o médico. Se você vai desmamar um medicamento com calma e tal, que são muitos, né? Mas, se eu não me engano, gente, é um tratamento pro resto da vida. Você não pode ficar sem medicamentos, em hipótese alguma. E precisa ter predisposição? Desencadeia através de quê? Aí ela falou, até hoje eu não sei. Gente, real, até hoje nós não sabemos. Mas uma chave vira. Olha que interessante, essa moça aqui então estudou. Caramba, já escutei que é muito difícil pessoa esquizofrênica ter alucinações visuais. A maioria só vozes. Muito bom ouvir sua história tão sincera. Eu via as coisas acontecendo. Eu via pessoas, demônios, vultos, sombras estranhas, além das vozes. Não gosto nem de lembrar. Então tem a esquizofrenia que afeta a visão, que dizem que é gravíssima, gravíssima. E tem a esquizofrenia de vozes. E existe a esquizofrenia, eu acredito, que é aqui dentro. Às vezes você não ouve, mas aqui dentro a sua mente está criando cenários. Cenários, e é sempre um cenário ruim, gente. Não é algo celestial, não. E é isso a coisa mais que... Essa é a batalha espiritual fortíssima, porque nunca é coisa boa. Eu vou contar pra vocês, eu vi um dia um quadro sobre esquizofrenia e uma moça nova tinha diagnóstico de esquizofrenia e, como eu disse, gente, o tratamento pro resto da vida. E ela tinha o visual, mas ela tinha um visual fortíssimo. E isso só foi desenvolver, se eu não me engano, na pré-adolescência. Ela é gringa. E ela sempre olhava pro chão, gente. Ela tava dando a entrevista e ela ficava olhando pro chão. E por que ela só olha pro chão e nunca olha fixo? Porque a todo momento ela tá vendo coisas. E ela sempre via filmes de terror. Ela via a Samara do filme O Chamado. Ela via o Palhaço It. Então, por exemplo, se ela anda na rua, ela tá assistindo TV, ela via uma propaganda de filme, ou ela assistiu algum filme quando era criança e fica, sabe? Quando você é criança, tem medo, muito medo de filme de terror. Pois bem, ela via isso. Ela ficava vendo. Ela olhava pro canto, ela via a menina. Ela via a Samara, ela via esses personagens de filme de terror. Aí você fala, pô, Nicole, mas você é cristã, você não acredita em nenhuma relação? Gente, acredito em muitas relações. Principalmente, eu vou falar pra vocês, eu tenho um diagnóstico, certo? Eu tenho um diagnóstico. O que vai acontecer após esse diagnóstico, aí sim eu considero um negócio de batalha espiritual fortíssima. E o que vai fazer comigo e o que vai acontecer com a minha família após isso, qual vai ser a minha relação com Deus, uma vez que eu ganhei esse diagnóstico, aí sim eu enxergo como algo que tenha relação espiritual. Porque isso vai afetar a sua família, isso vai afetar a sua relação com Deus, isso vai te colocar ali numa situação de prova, o que vai ser de você agora e como a gente vai se tratar, como a gente vai encarar isso, como a gente vai lutar contra isso, o que vai ser de nós, de toda a nossa união. Mas antes disso, eu ganhei um diagnóstico como aquela pessoa que não enxerga, como aquela pessoa que não andava, como aquela pessoa... Então eu vejo um diagnóstico versus
o que vai acontecer a partir disso e como esse mundo e nós, aqui dentro será afetado, como a nossa fé vai ser afetada. Tá aqui parte 2, gente. A menina do surto esquizofrênico dessa foto aqui, ó. E hoje eu vou contar mais detalhes de como foi. Se eu não me engano, gente, foi em 2012. E antes eu já tinha sintomas como exaustão. Eu ficava muito cansada mentalmente. E paranoia. Eu achava que eu tava o tempo inteiro sendo vigiada. E apesar de ter a exaustão, por causa da paranoia, eu não conseguia dormir. Eu ficava em estado de alerta. Então, eu tava tendo muita dificuldade de dormir, descansar e relaxar. Vi muitas pessoas aqui no comentário falando que foi por causa da empresa que eu trabalhava, a Contex. Mas eu acho que não. A Contex pode ter contribuído, né? Porque os supervisores eram super abusivos e o ambiente de trabalho era pesado. Mas não foi somente por causa disso. A verdade é que até hoje eu não sei muito bem qual foi o gatilho que me fez ter o surto. Antes de mim, ninguém na minha família tinha tido, assim, um surto dessa forma. Mas depois que eu surtei, meu tio, minhas tias, eu acho que nem a minha mãe é normal. Como eu já disse, eu fiquei muitos anos em tratamento, né? E eu tomava muitos remédios que eu não vou falar aqui, porque não é certo falar medicamentos, o nome de medicamentos aqui na internet pra não dar problema. Mas metade desses remédios eram antidepressivos, porque eu tinha 18 anos, né? E assim, quando acontece uma coisa assim, não tem como você ficar bem. Então eu tava muito depressiva. Pra mim, a minha vida tinha acabado. Porque você não ter o controle da mente, do que você vê, do que você ouve, do que você sente, é muito pesado, gente. No começo do tratamento, eu fui muito resistente. Eu não queria tomar os remédios, eu achava que eu ia conseguir sozinha, porque os remédios, eles me derrubavam, sabe? A adaptação é bem difícil. Os medicamentos desaceleravam a minha mente e me dava aquele sono pesado que eu poderia passar 24 horas dormindo sem parar. Por esse motivo, eu não conseguia manter constância no tratamento, e aí o tratamento não funcionava, é claro. Até que um dia, conversando com o doutor do SUS, ele virou pra mim e perguntou se eu estava tomando os remédios, e eu disse que não. Esse doutor, ele olhou pra mim e falou assim: olha, Meire, você acha que se você conseguisse ficar bem sozinha, não precisasse desses remédios, você estaria aqui nessa situação? E mais, ele ainda falou assim: olha, tem muita gente aí fora querendo ter a oportunidade que você tá tendo e não conseguiram uma vaga. Se você não quer tomar o remédio nem quer seguir o tratamento, pode ir embora e deixar a sua vaga pra outra pessoa. Foi duro ouvir isso? Foi, mas eu precisava ouvir isso pra engatar no tratamento de vez. É importante falar, gente, que eu não tomava só remédio. Também tinha terapia em grupo, tinha várias dinâmicas e acompanhamento psicológico individual também tinha. Foram longos, assim, 5 anos nessa. Eu tinha que comparecer lá de 15 em 15 dias, tá? Uma coisa que eu também fazia e que eu acho que me ajudou muito foi fazer exercícios. Eu corria, eu fazia capoeira, eu fazia exercício, ginástica, e isso me ajudava muito, incentivada pela psicóloga que me acompanhava na época, né? Eu também entrei pro curso de manicure, depois eu fiz cabeleireiro, depois fiz trança, e assim eu fui indo até chegar na profissão que eu tô hoje, né, gente? Transista, foi assim que eu cheguei aqui. Tudo que eu faço de forma manual me deixa calma e tranquila. Quando eu tinha 3 anos e meio de tratamento, direto ali, certinho, direitinho, o médico começou o desmame de medicamentos, porque eu tomava muitos mesmo. E assim, com o tempo e acompanhamento, fui tirando os remédios de pouquinho e pouquinho e pouquinho e pouquinho. E até pouco tempo atrás eu tomava, assim, uma quantidade de remédio considerável. Mas hoje em dia eu ainda preciso ser acompanhada, mas não com a frequência que era antes. Não são todos os casos que são igual ao meu, né? Eu consegui voltar pra minha vida normal, mas nesse lugar, nesse centro psicológico que eu fazia acompanhamento, eu conheci muitas pessoas que já estavam quase 20 anos no tratamento e não conseguiram ficar bem, sabe? Um estado assim. Dá vontade de chorar. Pessoas que ficaram num estado assim complicado e eu tinha muito medo de ficar igual, né? Então. Ai, gente. E nesse centro eu também conheci pessoas que conseguiram voltar pra vida que elas tinham antes e conseguiram seguir normalmente, sabe? E era isso que me dava esperança,
porque é bem difícil você voltar e ser reintegrada na sociedade. É muito difícil. Eu nunca mais tive recaída, nunca mais escutei nada normal, né? Que eu... Ai, gente, eu não tô conseguindo continuar gravando esse vídeo, meu Deus. Eu nunca mais escutei vozes, eu nunca mais tive recaída, né? Quando eu tava grávida, eu achei que eu ia dar uma bambeada, mas graças a Deus deu tudo certo, gente. Eu tô aqui. Sobre as vozes que eu escutava, né? Gente, eu não gosto muito de falar sobre essa parte, porque eu me lembro até do rosto da pessoa que me perseguia. Não é uma voz que fica dentro da sua cabeça. É algo real que tá acontecendo ali, situações reais que você tá vendo, mas mais ninguém à sua volta tá vendo. Eu vi muita gente nos comentários falando que escuta vozes e que vê coisas, mas que não vai no médico. Eu fico pensando, o que que vocês estão esperando? Vocês estão esperando ter um surto, gente? Não é todo mundo que consegue voltar à vida, não. Eu dei essa sorte. Bom, eu espero que esse vídeo sirva de alerta pra você que tá em uma situação complicada e você sabe o que você precisa fazer e você precisa procurar ajuda. E olha que interessante, os medicamentos te destroem, que é uma coisa que nós também testemunhamos com as pessoas perto da gente que tiveram esquizofrenia. Na verdade, é a pessoa que eu só conheci uma. Como os remédios te derrubam. Só que eles fazem você voltar? Fazem você voltar. Você enxerga, assume conscientemente, racionalmente, que o que você estava falando ali atrás não era real. Você assume e concorda, eu estou em surto. Só que esses remédios, assim como amigos, eles te derrubam. E ali sua vida, gente, sua vida vrão. Aí me diz, quem vai ter ânimo ainda para conseguir? Porque aí vem a depressão, como ela mesma falou. Aí vem a depressão. Então parece que agora abriu brecha para um monte de coisa. E agora você vai ser testado, você e sua família, a passar por esse momento, a vencer essa situação e vai afetar todo mundo. Porque a grande chance de você ficar de cama, ela falou aqui que teve gente, ela quis chorar, que teve gente que não voltou. Mas não é que não voltou, gente, de surto. Ah, tá lá no meio do grupo, tá surtando. Não. Ela tá falando que não voltou desses remédios. A pessoa é possível entrar em estado vegetativo, gente, não levanta da cama. Fica só de antidepressivo e não consegue mais viver. Tudo por conta do diagnóstico de esquizofrenia lá atrás. Então, aquilo que resolve é aquilo que destrói. Fala pra vocês, voltou, jejum e oração. Ai, gente, desculpa. Ela teve um tipo de surto em que ela viu uma pessoa que não existe e ela acreditou que essa pessoa estava perseguindo ela, uma pessoa que não existe, mas ela via e ouvia. Terrível. E aí o que acontece? Só que o que eu testemunhei foi, na minha concepção, pior, porque a pessoa, as acusações de perseguição, de tentativa de homicídio, de abusos, gravíssima acusação, gravíssima. A acusação de abusos era direcionado na cabeça da pessoa, as vozes, os cenários que a pessoa montou, era direcionado para pessoas que existem. Ou seja, são acusações, não são verdadeiras, com pessoas existentes. Ó, fulano fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. Fulano existe. E agora? E detalhe, o início de um surto, a pessoa fala normal. O início de um surto, a pessoa fala normal, ela está normal conversando com você sobre coisas gravíssimas. Se me pega para tornar a palavra dessa pessoa a pura verdade, vai ter um monte de inocente preso. Fora que dá para ser linchado na rua, porque as acusações são gravíssimas. Cria coisas terríveis. Ela criou uma pessoa que não existe. Mas e se ela me pega, que é uma coisa que eu vi, tá? Isso aí eu vi. Se ela me pega, o quadro dela faz uma acusação, um exemplo, pro pai. Eu vi o meu pai fazendo tal coisa com fulano de tal. E agora? Ela viu. Ela disse que viu. Ela disse que ouviu e viu. E aí você diz assim, isso é uma... A pessoa tá fazendo uma falsa acusação. Ela acredita na acusação. Esse é o ponto da doença. Que ela acredita na acusação. Então, criar uma pessoa, ver uma pessoa não existente, é uma coisa. Mas acusar uma pessoa existente de um crime que ela não cometeu, aí a coisa vai pegar. Porque agora, como é que vai provar? Só que aí o que acontece? Deus, obrigado. O que acontece, gente? Quando a pessoa ela começa a fazer acusações para uma pessoa existente e acusações falsas,
mas ela acredita porque ela tá tendo um quadro esquizofrênico, que é o que aconteceu com a gente. O que começa a acontecer? A gente começa a prestar atenção na pessoa e a pessoa começa a acusar. Ela, porque eu vi com os meus próprios olhos. Ele fez isso com a fulana. Ele abusou da fulana. Presta atenção. Uma acusação de abuso e tentativa de homicídio. Eu vi. Aí você começa a conversar com a pessoa, certo? Então vamos chamar a polícia. Que dia que você viu? Aí a pessoa já começa. Dia tal. Aí ela começa. Mas a gente não pode ir na polícia. Porque a polícia pode estar de complô. Aí você já pega, gente. Porque na hora que você começa a conversar, ela vai estar normal num primeiro momento. Aí o surto começa a aumentar. E aí ela vai dizer, mas o outro fulano também tá de complô, ó. O outro também tá apoiando. É aí. Se você questionar ela te acusa. Aí você pega, tá acontecendo um surto. E é muito comum isso. Só que pra mim, esse quadro é o mais perigoso. Porque se ela me pega uma comunidade que não quer ouvir os dois lados e não cogita, não conhece o que é um surto esquizofrênico, acontece um linchamento antes de saber que alguém aqui não tá bem. Mas só que é raro. Nicole, então você tá dizendo que as acusações são lá? Não, gente, é raro acontecer. Mas é possível, porque aconteceu com a gente. Então é possível uma acusação e a pessoa, na verdade, ela tá isso. Mas como eu disse, conforme você vai conversando, você vai pegando que a pessoa não tá bem. Outro exemplo é ela. Ela devia estar no trabalho dela e com certeza ela falou para as pessoas, tem alguém me perseguindo, tem um homem me perseguindo. E aí as pessoas começam a fazer perguntas. Calma, fulana, se acalma, ele não vai entrar aqui, ele vai entrar aqui. Opa, ele vai entrar aqui? Vai entrar aqui. Certo, cadê ele? Ele tá ali, cadê ele? Não vê. Aí vamos procurar ele. Nunca encontra. Ele vai. Aí você começa a perceber, então, que a pessoa não tá. E eu achei interessante ela falar nesse vídeo que havia sinais. É claro, gente, como tudo na vida, grande parte das coisas na vida, mas assim, muita coisa na vida tem sinais. E os sinais dela eram: havia uma paranoia antes que não deixava nem ela dormir. Pois pra mim, gente, se você está tendo uma paranoia e você não está dormindo, pra mim já é grave. Você não tá dormindo por uma coisa que não aconteceu, que pode acontecer, que possivelmente pode estar acontecendo, mas não é nada concreto. E você não tá dormindo. Não tô conseguindo dormir, que eu acredito que fulano de tal ou tem alguém. Então ali já pode dar indícios de alguma coisa lá na frente. Tomar muito cuidado. Igual ela falou, tem gente nos comentários falando que tá vendo coisa e não vai no médico. Mas na hora de ter um surto, você tem que tomar muito cuidado, porque o surto pode sair muito mais caro do que você possa imaginar. O que ela fez em surto? Minha mãe disse que eu fiquei agressiva, tentei pular da janela do 5º andar, fui e fiquei na rua desaparecida, não comia, não dormia, chorava, gritava o tempo todo. Graças a Deus eu não lembro. Existe a possibilidade de você recair de novo? Eu acredito que se ela não tomar os medicamentos, né? Sim, se eu parar de tomar a medicação. Gente, parou de tomar, voltou, tá? Olha que interessante um relato aqui. É difícil mesmo, amiga. Meu marido foi diagnosticado com esquizofrenia e tem sido muito difícil. Ele tem 27 anos, entrou numa depressão por conta das vozes que escuta. Está melhorando agora, porém ainda ouve vozes de comando pedindo para ele fazer coisas ruins e não tem ânimo para nada. Só quer dormir, se desconectou da vida de um jeito muito triste. Ver alguém que você ama sofrer desse jeito. Gente, olha, tô quase acreditando no mundo... tô quase voltando lá pro mundo, pra batalha espiritual fortíssima. Não, gente. As vozes falam pra você fazer uns negócios, assim, diabólico, cara. Esse rapaz aqui decidiu desenhar o que possivelmente um esquizofrênico vê. Então, vamos ver aqui o que ele tentou chegar o mais próximo das coisas que ele vê. Esse rapaz que sofria com esquizofrenia e durante os vídeos que ele criava, ele tentava mostrar como que era a experiência de ser uma pessoa com isso. Ele fala que vê silhuetas diferentes nas imagens dos olhos e ouve uns barulhos estranhos, tipo esse. Esse aqui é o perfil Shohad. Não sei se é russo, pela língua parece ser. Tem diversos vídeos relatando como é a experiência dele. E outros também mostrando o que outras pessoas que têm essa doença acabam vendo. Ele mesmo admitiu que ele vê o mundo de uma forma muito mais assustadora. E agora você vai ter alucinações também. Olha esse vídeo, pode olhar direto, não vai ter susto, não vai ter nada, é bem seguro. Eu fiz aqui e funciona de verdade. Mas não pisque por o máximo de tempo possível até que o número chegue a 0. E esse...
Não vou fazer o teste, tá repreendido, não vou. Esse rapaz tem uns vídeos assim pra te mostrar também como seria a experiência se você tivesse essas alucinações. E realmente é muito incrível. Quando você finalizar, deixa um comentário falando o que você viu, o que tu sentiu. E já dá pra ter uma noção, eu acho, do que essas pessoas vivem. Porque é impossível ele trazer no vídeo exatamente o que ele vê, porque é da cabeça dele, da imaginação. Mas eu já achei muito louco, cara. E até prazeroso de assistir, assim. Ter literalmente uma alucinação, cara. Nem sabia que dava pra simular isso. Interessante. É que você fica olhando para aquela imagem que tá repetindo, que é essa daqui, você fica olhando fixamente, sem tirar, sem piscar. Quando você começa a olhar para os outros cantos, começa a replicar, né? E aparecer outras formas. Não quero fazer o teste, mas diferente da esquizofrenia, nós estamos totalmente cientes de que eu estou aceitando fazer o teste, estou vendo coisas e não tem nada na minha mente. Agora, lembrando que com a esquizofrenia, você está afetado aqui dentro. Então, você vê coisas e já está afetado. Gente, fiquei perturbadíssima com as vozes. Você viu as vozes? E eu nem tenho, olha. Vou falar para vocês, então, que a experiência que eu tive com a esquizofrenia, que foi no caso da minha família, e deixou a gente bem chocado, e aí tendo uma noção, então, da gravidade do assunto. Hoje em dia a pessoa está bem, graças a Deus. Natal, Ano Novo, a gente passa tudo junto, conversa normalmente. Óbvio que muita coisa foi afetada, faz o tratamento certinho até a data desse vídeo, está fazendo tratamento certinho, tudo bonito, conversa normalmente, tranquilo. Contudo, é óbvio que a pessoa de antes tem uma diferença da pessoa de agora, mas, assim, a comunicação, tudo caminhando. E o que acontece, gente? Quando teve, então, esse surto, o nosso foi diferente, o nosso foi acusação mesmo. E essa pessoa, ela tinha coisas na cabeça e vozes, não via coisas até onde eu sei. Ela acusou todos nós de estarmos tentando contra a vida dela. Começando pelas pessoas que conviviam dentro da casa. E acusações gravíssimas, gravíssimas. A sorte é que como eu disse para vocês, quando o surto ele aumenta, a pessoa, então, ela aumenta o foco dela, ela aumenta até as acusações e a gravidade, e você começa a perceber que a pessoa não está normal, que ela está frenética, né? Ela está esquisitíssima. E ela se torna a pessoa que normalmente está com esse diagnóstico e começa a fazer acusações contra pessoas, tanto do convívio como imagens que ela está vendo. Normalmente ela se torna perigosa socialmente. Por quê? Porque ela está se sentindo ameaçada, entende? Ela pode tentar se defender. E ela vai se defender, e é possível, sim, ela chegar até os últimos, com uma pessoa inocente, mas que na cabeça dela, o cenário e as vozes dizem que essa pessoa que ela está se defendendo contra, está tentando contra a vida dela. Então, é possível sim. E ela se torna, então, perigosa. Então, é por isso que os tratamentos são muito, muito pesados. Mas agora me conta, galera, o que vocês acharam? Vocês tinham conhecimento sobre esse assunto? Já tinham visto histórias, algo parecido? Me conta o que eu quero saber. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!